Eu comecei a aprender Libras muito cedo, com 11 anos de idade, e eu ficava aqui nessa porta todos os dias esperando a minha vizinha surda, a Eline, chegar do trabalho. Eu fiquei encantado com aquela nova forma de comunicação, como que as pessoas conseguiam se comunicar através das mãos. E aí eu passei a me dedicar ao aprendizado da Libras. Quanto mais eu aprendia, mais eu queria ter contato com os surdos. Aqui na Frei Serafim foi ponto de muitos encontros e trocas com a comunidade surda. E aquilo se tornou uma missão de vida para mim, levar Libras de forma contextualizada e real para o maior número de pessoas que eu puder. Através da Libras, eu conquistei muitos amigos e conheci pessoas incríveis. Aqui, na Assembleia Legislativa, foi meu primeiro trabalho como intérprete de Libras na TV Assembleia. Atuei também como intérprete de conferência, intérprete midiático, de propagandas eleitorais e também intérprete religioso, que foi onde eu comecei. Sempre me apareceram oportunidades. E aí, eu decidi fazer Letras Libras na UFSC, mas, infelizmente, eu não consegui concluir o curso, porque meu pai ficou cego nessa época e eu tive que retornar para ajudar minha família. E meu pai vendeu tudo o que ele tinha, a própria casa, para que eu fizesse intercâmbio nos Estados Unidos. Foi um momento de muito aprendizado. Mas agora, minha família precisava de mim por perto. Retornei e fiz concurso no estado do Maranhão para professor e intérprete de Libras, e passei. E isso me permite ajudar minha família e realizar meus sonhos. Eu faço muita coisa, sou diretor, pesquisador, professor, intérprete de Libras, mas se eu precisasse escolher uma dessas atividades, com certeza eu escolheria ser professor, pois é a atividade que eu mais me realizo. Nos cursos Mário Augusto Libras, eu tenho um espaço para ensinar com métodos criativos, atualizados e dando o mais importante para os meus alunos, que é o contato com surdos e suas realidades. Sinaliza, galera, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Semana do Libras na Vida Real. Eu tenho certeza que esse evento vai te ajudar muito aí nessa sua visão de como aprender Libras e como o próprio evento fala, né? Libras na vida real. Essa é a Libras que a gente vai aprender aqui. Não é essa Libras que você conhece, então se desconstrua, chegue aqui com um outro tipo de visão, que eu tenho certeza que esse evento vai somar aí na sua jornada. Eu não sou a Lumena do BBB, mas eu quero aí te ajudar na sua jornada para você aprender Libras, tá bom? E aí eu quero sempre deixar uma frase, sempre eu coloco uma frase para quando eu estou ensinando Libras, né? Uma frase de um autor desconhecido. Eu não sei bem quem eu não sei quem é esse autor, né? Mas ele fala assim: a mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Então vem aqui com um outro tipo de pensamento, um outro tipo de aprendizado que você vai conseguir aqui na Semana do Libras na Vida Real, tá bom? E o primeiro sinal que a gente vai aprender para você que está começando agora, primeira vez que você tem vontade aí de aprender Libras, é o sinal de Libras, né? O sinal de Libras, em Libras a gente fala por palavras, né? Em português a gente fala por palavras, desculpa, e em Libras a gente fala por sinais. E o sinal de Libras, se você quer falar em Libras em língua de sinais, é assim, ó. Libras, tem dois tipos de sinal. Libras, é só fazer assim. Libras e Libras, tá? Vai repetindo aí comigo, vai. Libras ou Libras. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo da Renata. Eu até postei o início ali da história no meu Instagram, se vocês estão acompanhando aí as minhas postagens. E eu coloquei a história da Renata. Se você conseguir aí se identificar, não é mera coincidência, tá bom? Então, olha só, solta aí o vídeo. Eita, amiga, lá vem um surdo. Deixa eu procurar bem que é alguma coisa pra eu me esconder, meu Deus. Ai. Oxi, e não era a tua mais? A que fazia especialização em Libras, a que era top, que fazia cursinho de Libras e que sabia o alfabeto da Xuxa todinho. Mulher, eu sei Libras. É porque eu fico tão nervosa quando eu encontro um surdo que eu esqueço os sinais. Eu não sei o que acontece comigo. Sobe a pressão, falo, tá, eu não entendo nada. Como é que pode? Eu sei todos os sinais, mas na hora que vejo um surdo, eu fico louca. Oh, não. Oh, não. Oh, não, não. Renata, amiga, pois eu acho que ele tá vindo pra cá. Cala a boca, mulher! Por quê? Ele lê lábios, é? Ele lê lábios? Não é isso, é porque eu conheço ele lá do supermercado. Uma vez eu encontrei ele lá. A gente conversou, foi muito em Libras e tudo. Mas ele é chato, não?
Na verdade, eu adorei ele, mas eu fico com vergonha de dizer que não sei Libras. Eu vi muita gente comentando: ah, eu me identifiquei, Mário, eu gostei desse vídeo e tal, porque isso realmente acontece, né? Muitas coisas que estão nesse vídeo aconteceu comigo, pode acontecer com você também, eu tenho certeza que acontece, na verdade. Talvez não todas as coisas ali do vídeo, mas algumas coisas sim acontecem com você, ou para outras pessoas pode acontecer tudo, né? Essa é a história da Renata. Sempre aqui durante a aula a gente vai ficar retomando a história da Renata, para poder vocês perceberem algumas coisas, tá bom? Então, o que nós vamos aprender nesses dias, né? Essa é a primeira aula. O que nós vamos aprender na semana do Libras na vida real? Primeiro, aprender a conversar com surdos através do Libras na vida real, sem ter medo de sinalizar ou esquecer os sinais. Aprender a língua brasileira de sinais através da conversação em Libras, sem se preocupar com gramática, com estrutura das frases e com vocabulário. Aprender a ter uma Libras irresistível através do Libras na vida real, sem métodos milagrosos, ou seja, um jeito simples e puro. E quais serão as nossas aulas? Primeiro é essa, uma Libras irresistível e impossível de ser ignorada. Segunda aula, conhecer surdos e ter contato com nativos da língua. Terceiro, romper com o medo e com a insegurança de sinalizar. E quarta aula, Libras da vida real, de um jeito puro e simples. Essas são as 4 aulas que nós vamos ter aí durante a semana do Libras na vida real. É claro que nós vamos ter muito mais coisas, então para você que vai ficar até aqui no final do vídeo, eu vou mostrar um código para você, tá bom? E aí durante a aula, eu não vou dizer assim, é nesse momento aqui. Não, fica atento que durante a aula eu vou mostrar um código para você, para a gente continuar amanhã com uma outra dinâmica. Então fica ligado, não perde aí. Quando sair o código, você já anota para você participar amanhã de uma coisa muito especial. Olha só, quase eu ia falando, mas eu não vou falar agora não. Presta atenção. Sem mais demoras, vamos agora para a nossa aula, que o tema é esse: como ter uma Libras irresistível e impossível de ser ignorada. Mário, como é que eu faço para ter essa Libras irresistível, que quando eu levantar as mãos, todos os surdos vão parar para olhar? Nossa, essa aí é o segredo, assim, ó, que eu tô dando de mão beijada para vocês. Mas pra gente começar a entender, assim, como eu vou conseguir essa Libras irresistível, você tem que entender algumas limitações, algumas coisas que fazem com que você não consiga atingir essa Libras irresistível e impossível de ser ignorada por surdos. Você já tiver aquela sensação assim, eu tô fazendo sinais e tudo, mas parece que tá faltando sal, é como se a comida ali tivesse sem tempero, sabe? Tipo, tá faltando um salzinho ali pro surdo olhar pra mim, fixar ali nos meus sinais, não tem isso, assim, para vocês que já sabem um pouco de Libras. Eu sei que para vocês que estão começando agora e tudo, vocês podem ter esse problema, mas depois dessa aula, você vai conseguir aí evitar essas limitações para que você consiga realmente ter uma Libras irresistível. E agora, eu quero que você venha aqui comigo, que eu vou construir um esquema bem simples para vocês. Eu quero que vocês não fiquem aí ligando para os meus desenhos, né? Mas, quer dizer, eu quero que vocês liguem para os meus desenhos, mas eu não sei desenhar muito bem não, gente. Eu sou professor de Libras, não é professor de arte não, mas vocês vão entender. Olha só, aqui tá você. Aqui tá você. Vou colocar aqui um cabelinho, né, para ficar bonitinho, nosso desenho. Uma menina, tá? Para representar as mulheres aí e tal. Mas pode ser os meninos também. Então aqui tá você, né? Você que é uma pessoa que não sabe Libras. Né? Vou colocar aqui. Uma pessoa que não sabe Libras. Não sabe. Uma pessoa que não sabe Libras. Uma pessoa que sabe mais ou menos, né? Vou colocar aqui uma pessoa que sabe mais ou menos Libras. Não tem uma pessoa assim, eu sei mais ou menos, sei alguns sinais e tal. E tem aquelas pessoas que elas acham que sabem, mas na verdade, no fundo, elas têm certeza que não sabem. São aquelas pessoas que acham que sabem, né? Acham que sabem.
São essas pessoas. Então, nós temos 3 tipos de pessoas. As pessoas que não sabem Libras, que pode ser o seu caso, não sabe de jeito nenhum, mas tem interesse, né? Tá aprendendo. Tem as pessoas que sabem mais ou menos Libras e tem as pessoas que acham que sabem Libras. E todas elas, né, elas querem uma coisa, que é uma Libras irresistível e impossível de ser ignorada. Todas elas querem isso daqui, ó. Uma Libras. Qual o sinal de Libras? Vai fazendo aí, ó. Libras, tá? Aqui, ó. Libras. Todas elas querem ter uma Libras impossível de ser ignorada, né? Uma Libras, colocar aqui, impossível de ser ignorada. Os 2 is, impossível de ser ignorada. Todo mundo quer atingir isso daqui, né? A evolução, assim, é quando eu tenho uma Libras que eu sinalizo super bem que é impossível de ser ignorada. Eu tô aqui. Todo mundo concorda que essas pessoas aqui que acham que sabem, as pessoas que não sabem, as pessoas que sabem mais ou menos, elas não têm essa Libras aqui, né? Libras impossível de ser ignorada, elas não têm. Então elas precisam chegar aqui nesse estágio, né? E aqui, eu vou colocar, deixa eu colocar de laranjinha, ó. Aqui, ela tá nessa etapa aqui, de não saber, de achar que sabe, ou mais ou menos, né? Que sabe mais ou menos Libras. E ela tem que passar para essa etapa aqui. Não liga para meus desenhos não, viu, gente? Passar para essa etapa aqui, até chegar aqui. Muito simples, puro e simples. Como Libras deve ser ensinado. Só esse daqui. Esse é o caminho que você precisa fazer para chegar aqui. Muito simples. E aqui nós vamos começar vendo algumas limitações. O que te impede de chegar aqui realmente, tá? Quais são as limitações que vocês têm? E essas limitações eu vou falar a partir das minhas experiências com os meus alunos mesmo. Quando eles chegam no curso, eu sempre pergunto: e aí, por que você não consegue aprender Libras? O que te deixa ainda nessa etapa aqui, de achar que sabe, ou sabe mais ou menos, ou não sabe? O que te deixa assim ainda? E eles vão me respondendo, né? Vão me respondendo e tudo. E a partir dessa minha experiência, tipo, já tenho 10 anos ensinando língua de sinais, comecei a ensinar língua de sinais na igreja também. E sempre tem isso em comum. É muito comum essas limitações aqui aparecerem. E eu vou mostrar para vocês cada uma delas. E hoje eu quero que vocês declarem guerra. Vai, repita aí comigo, é um mantra. Eu vou declarar guerra contra tudo isso daqui. Todas as limitações, tudo que está me impedindo para subir para essa próxima etapa aqui, tá bom? E é claro que eu vou mostrando as limitações e vou fazer você aprender algumas frases, né? Porque aqui a gente não ensina vocabuláriozinho, não. Eu ensino algumas frases logo, você já vai anotando aí todos esses sinais que você vai aprender aqui nessa aula, mas de forma contextualizada. No final dessa aula, você quase vai conseguir já dar aí uma aula toda em Libras das suas limitações, que você vai saber sinalizar isso, tá bom? A sua primeira limitação, para você que está começando a aprender Libras, que não sabe de nada ainda, essa pessoa aqui que não sabe de nada, ela geralmente pensa isso: eu não sou capaz de aprender Libras. Eu não consigo, eu não sou capaz de aprender Libras. Meus dedos são duros, eu não tenho expressão facial, não tenho expressão corporal, mas isso é uma mentira. Todo mundo é capaz de aprender Libras, todo mundo. Porque Libras não é um teatro, Libras não é mímica, Libras é uma língua. E toda língua é possível de qualquer pessoa do planeta consegue aprender Libras. Tá bom? Então não é algo assim, é um dom que Deus deu, é um dom, é uma arte, não é isso. Libras é um idioma, assim como inglês, espanhol, e você precisa fazer algumas coisas para poder conseguir aqui essa Libras irresistível. Mas você tem que parar de achar que você não consegue aprender. Tira isso da sua cabeça. Você tem que parar de achar que não consegue aprender. Vamos aprender isso em Libras? Vamos lá. Vai repetindo aí, vai. Eu, dedo indicador, aponta pro peito, faz assim. Vamos lá, vai repetindo. Eu
E o sinal de precisar. Precisar. Eu preciso. O sinal de parar desse tipo é assim, ó. Parar. Parar, porque a gente tá declarando guerra, né? Parar. Eu preciso parar de quê? De pensar. Aí você olha pra você e fala assim: não sou capaz. Não sou capaz. Vai, repete. Não sou capaz de aprender, assim, aprender Libras, tá? Então você tem que parar disso. Coloca uma coisa na sua cabeça. Eu sou capaz de aprender Libras e eu vou parar de achar que eu não sou capaz de aprender Libras, porque eu sou capaz, tá bom? Outra limitação, outra barreira que faz com que você não consiga chegar aqui numa Libras irresistível, impossível de ser ignorada, é achar que você consegue aprender sozinho. Por incrível que pareça, tem gente que acredita nisso. Ah, eu não preciso fazer curso de Libras, não. Ah, eu não preciso fazer nada disso, não. E tal, eu consigo aprender sozinho. Eu sou autodidata. Eu vou ver alguns sinais ali na internet, vou ver alguns vídeos na internet, vou pegar alguns livros. E você, infelizmente, você não vai conseguir fazer isso. Não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque todo mundo precisa ser tutoriado. Todo mundo precisa de alguém para aprender. Né? Todo mundo precisa ser. Não sei, eu não conheço essa pessoa, sendo bem sincero. Nesse tempo todo que eu tenho de ensinar Libras, que eu ensino Libras, eu não conheço nenhuma pessoa que diz assim, eu aprendi Libras sozinho. Eu aprendi Libras só assistindo vídeos na internet. Não, não tem. Por quê? Porque esse conhecimento está todo bagunçado lá na internet. Você não vai conseguir aprender assim. E sempre você vai ter que ter alguém para te dar um suporte. Eu vou te contar uma história que é muito famosa, do Derek Haddon, da Grã-Bretanha, né? Uma vez ele estava competindo ali em Barcelona, se eu não me engano, isso era em Barcelona. Ele estava ali correndo a corrida da vida dele. Ele não era o preferido, né? Não era o preferido de jeito nenhum no atletismo, na corrida de 400 metros, mas ele tinha um sonho. O sonho dele era ganhar a medalha de ouro na corrida dos 400 metros. E aí ele treinou bastante, praticou e tal. E quando foi dado o tiro de largada, né? Ele saiu correndo e tal. E ele tinha certeza, ele não tinha nenhuma dúvida que aquela ali era a corrida da vida dele. E aí o Derek Haddon saiu correndo e tal. Na parte mais difícil da corrida, ele caiu. Porque ele teve um grave estiramento na perna direita e caiu assim. Todos os outros competidores continuaram, né? Mas ele, movido por uma enorme força de vontade, ele saiu se arrastando ali, ó. Se arrastando em direção àquele objetivo que ele tinha, que era de passar a linha de chegada. E aí ele, ó, se arrastando. E a multidão ali assistindo aquilo, surpreso. Foi quando então um grande homem de camiseta, ele pulou a arquibancada, furou a segurança ali, né? E aí todo mundo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Aí ele pegou o Derek Haddon, né? E disse assim, e conversou lá com ele, né? Conversou e tal. E a multidão lá querendo saber o que era aquilo. Era o pai dele, do Derek, que também era treinador dele, né? Dava um suporte ali pra ele. E aí ele falou assim, filho, você não precisa fazer isso. Aí ele, papai, eu preciso, eu tenho um objetivo ali. Pois muito bem, eu vou continuar a corrida junto com você. E o pai dele ali, ó, pegou e constantemente o aparava ali até eles chegarem na linha de chegada. E aí a multidão chorava e dava brado, né? Eu tô até querendo me emocionar um pouco. Mas a multidão batia palma e tudo. E o Derek Haddon, ele não ganhou a medalha de ouro naquele dia, mas ele teve a certeza de ter uma pessoa que gostava muito dele para ficar lá na arquibancada, tipo assim, vai, sofre aí, consegue aí teu objetivo sozinho, vai, se arrasta aí, né? Ele ia conseguir? Talvez o Derek poderia conseguir, né? Ele se arrastando e tal, mas será que ele ia chegar lá na frente? Será que ele ia chegar daquele jeito com o pai dele, né?
dando aquele suporte e tal. E é exatamente isso que todos nós, inclusive eu, já passei por isso também. Eu precisava de uma pessoa que me ensinasse. Uma pessoa que estivesse ali na parte mais difícil da corrida, quando eu caísse, quando eu estivesse querendo me arrastar para conseguir o meu objetivo de ter uma Libras irresistível e ignorada, eu precisava de uma pessoa que estivesse ali para dizer assim, Mário, bora lá. Eu vou te ajudar. Mário, bora lá. Eu vou te ensinar. Mário, vamos lá. Tu vai conseguir chegar lá naquele teu objetivo, que é de ter uma Libras irresistível, né? Então a gente tem que parar de achar isso. Eu tenho que parar de achar que eu consigo aprender Libras sozinho. Declare guerra a isso. Tipo, eu não consigo aprender Libras sozinho. Então eu tenho que parar de pensar nisso. Outra limitação, eu vou colocar aqui, né? As limitações. Nós estamos nessa etapa aqui. Limitação. Pronto, limitação, né? Limitação, o sinal de limitação é assim, ó. Limite. Só colocar, tem uma barreira aqui, eu vou ter a limitação. Limitação. Esse é o sinal. Limitação. Bem claro, né? Ó, limitação. Então, são as limitações que eu tô falando para você. A gente já viu essas duas primeiras e agora essa terceira limitação. Qual é a terceira limitação? É de você achar que o aprendizado de Libras tem que ser emergencial. O que é isso? É emergente? Sim. Você precisa, né, aprender Libras o mais rápido possível. Mas quando eu falo assim, achar que é emergencial, é no sentido de você não se preparar antes. Vamos supor, a acessibilidade, as pessoas sempre veem como algo emergencial. O que é isso? Um surdo chegou aqui na minha igreja e agora não tem teste. Ninguém sabe Libras. Vamos fazer um curso, vamos não sei o quê. Mas o surdo já tá lá. Ou então no meu trabalho, né? Um surdo agora trabalha comigo. E agora, não sei o quê. Vamos preparar a empresa. Vamos não sei o quê. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tentando ali fazer algo emergencial. Mas, para você precisa entender isso. Que Libras não é emergencial. Você tem que se preparar antes para poder você preparar o local. Então, a igreja ela precisa aprender Libras, precisa conhecer Libras para os surdos começarem a frequentar ali, né? Muitas vezes as pessoas, por que não tem surdos na minha igreja? Porque a igreja não está preparada para receber os surdos. Infelizmente, né? Infelizmente é isso. Por que não tem surdos no meu trabalho? Porque as pessoas não estão preparadas para receber os surdos. Por que eu não tenho clientes surdos? Porque o seu local, a sua loja, não é acessível aos surdos. Então você tem que parar de achar que Libras é um aprendizado emergencial. Então você tem que se preparar antes para poder tornar todo aquele ambiente acessível. Inclusive você tem que ser uma pessoa acessível. E devem ter 2 tipos de pessoas assistindo agora. 2 tipos de pessoas estão assistindo. São aquelas pessoas que elas não têm contato com surdo, que elas não têm familiares surdos na família, não tem aluno surdo, não tem ninguém no trabalho, mas a pessoa tem um interesse de aprender Libras. E tem a segunda pessoa, que ainda é pior ainda, que é aquela pessoa que ela tem familiar surdo, tem um filho surdo, um tio surdo, um primo surdo, tem surdos na sua escola, um aluno surdo, um colega surdo, um funcionário surdo que trabalha naquela escola, tem surdos na igreja, mas são pessoas que não têm interesse de aprender Libras por completo. Uma Libras impossível de ser ignorada e uma Libras irresistível, tá bom? Então, qual tipo de pessoa você é? Qual das duas? Que bom que você está aqui, que você está com interesse de aprender Libras, mas é muito grave. É muito grave isso, eu sempre ficava pensando. É muito grave as pessoas terem contato com surdos, conhecer um surdo, ver um surdo no supermercado, ver um surdo na sua igreja, ter um colega de trabalho surdo e as pessoas não saberem se comunicar. Isso é muito triste, é muito grave mesmo. E eu quero que vocês agora, se você é dessas pessoas, você declare agora guerra contra isso. Tipo, a partir de hoje, vou ser uma pessoa acessível. Eu não vou ver Libras mais como algo que, se eu tiver um contato com surdo, eu vou lá aprender. Não, eu quero aprender Libras hoje, porque com certeza os surdos estão em todos os lugares. Você vai encontrar os surdos. E é uma coisa que acontecia comigo também.
Eu achava que os surdos estavam sempre reunidos em um só lugar. E quando eu comecei a aprender Libras, é incrível. Tenho certeza que vocês coloquem aí nos comentários também se vocês já passaram por isso. Quando a gente começa a aprender Libras, começa a aparecer surdo em todo lugar. Em todo lugar. Tu começa a aprender Libras, na primeira aula, tu começa a ver o surdo. Ah, o surdo tá ali no supermercado. O surdo tá no hospital. O surdo tá não sei o quê. Porque ele era invisível pra você. Eu não tô falando que o surdo é invisível. Não, o surdo não é invisível. Você que tá cego. E aí você tem que limpar os seus olhos para ver onde os surdos estão, tá bom? E quando a gente começa a aprender Libras, a gente começa a limpar os olhos e começa a ver surdos em todo lugar. Inclusive pessoas que às vezes você, tipo assim, eu tô aprendendo Libras, eu fico tão viciado, tão louco por Libras, que na hora que eu vejo uma pessoa vindo, pessoa ouvinte mesmo, vendo assim, aí eu, meu Deus, bem ali tá vindo 2 surdos. Ali a pessoa, quando a pessoa chega perto, não, elas estavam só conversando, gesticulando e tal, aí você começa a pensar que ali é um surdo também, tá bom? Outra limitação também que muitas pessoas têm, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, é tipo, eu tenho medo, eu sou inseguro, eu tenho medo, eu sou inseguro, eu tenho vergonha de me comunicar com surdos. E é o sinal de medo, é assim, ó, medo. Medo. Faz um petelecozinho, ó, no peito. Medo. Medo. É óbvio que nessa aula eu não vou conseguir te ensinar tudo de Libras. Impossível isso, né? Mas eu tô te ensinando uns sinais e tal que tá dentro do contexto. Então, primeiro é medo. Isso aqui, ó. Medo é um petelecozinho, ó. Medo. Medo é uma das suas limitações também. Vergonha. O sinal de vergonha você faz assim, ó. Os 2 dedos. Entorta assim um pouquinho e faz assim. Vergonha. Vergonha. E insegurança é segurança não ter. Em Libras é assim, não tenho segurança. O sinal de segurança é assim. Segurança e não tenho. Segurança, não tenho. Tá? Repete aí para ver se você tá fazendo. Segurança, segurança, não tenho. É um L assim, não tenho. Segurança, não tenho. Medo, vergonha, segurança, não tenho. É uma das limitações das pessoas também. A maioria das pessoas falam isso, eu tenho medo, eu sou inseguro, eu não consigo me comunicar com o surdo. E é a mesma coisa que acontece com a Renata. Da história, você lembra do início? A Renata, ela tinha medo, ela tinha vergonha, ela se sentia insegura, ela sabia alguns sinais e tal, mas ela tem medo de se comunicar com o surdo. Quando o surdo vem, ela se esconde, né? Ela até desmaiou, a Renata até desmaiou para não conversar com o surdo. E isso é algo que acontece no dia a dia mesmo. As pessoas, elas têm medo, insegurança e vergonha de se comunicar com os surdos. Mas eu também sentia isso. Eu também sentia medo, vergonha de me comunicar com surdos, mas principalmente eu sentia vergonha de não poder me comunicar com surdos na minha igreja. Essa era a minha realidade. Talvez a sua vergonha seja, eu não consigo me comunicar com o cliente surdo, eu não consigo me comunicar com o meu aluno surdo. Essa talvez seja a sua limitação, né? Eu não consigo me comunicar com meu filho surdo, com meu primo surdo, com meu tio. Essa é a sua limitação. Mas você tem que parar de ter medo, parar de ter insegurança, você tem que parar disso. Para. Lembra o sinal? Para de ter medo, para de ter insegurança, para de ter vergonha. Você tem que ser uma pessoa que acredita na sua mensagem, você acredita naquela sua mensagem, você acredita no seu atendimento do seu cliente surdo, você acredita na sua conversa ali. É muito chocante você ter um filho surdo e você não conseguir se comunicar com ele. Mas eu consigo me comunicar com meu filho surdo, a gente tem os nossos sinais ali e tal, mas toda vez que você precisa conversar algo sério, e eu já fui chamado várias vezes por mães de surdo, né, por pais de surdos, familiares de surdos, para eu interpretar para eles quando era algo sério, né? Talvez ele consiga dizer assim, como foi na escola hoje? Foi bom? Tá com fome? Quer beber uma água? Só isso, né? Uma coisinha simples do dia a dia e tal. Mas aconselhar o filho, sentar, conversar, como foi o seu dia, por que você tá triste, o que aconteceu, por que você tá zangado, não vai. Sempre aquela coisa simples, né? Por isso que às vezes o surdo gosta muito mais de conversar com outro surdo, porque ele entende ele, né? Ele sinaliza bem igual a ele.
Não é porque assim, surdo com surdo se entende e tal. Não, não é só por causa disso também, mas porque eles falam o mesmo nível de língua, tá? O mesmo nível linguístico ali, eles sinalizando, o outro vai entender. Então, se você acredita na sua mensagem, você é uma pessoa que quer discipular os surdos, você é uma pessoa que quer atender os surdos, por que que você não aprende Libras? Por que que você é inseguro? Por que que você tem medo? Isso é uma limitação, tá bom? E você que quer levar a palavra de Deus para os surdos, né? Deixa eu contar uma história aqui para vocês de algo que aconteceu comigo quando eu estava começando a aprender Libras e tal na igreja. Na minha igreja só tinha uma intérprete de Libras. E aí ela casou e mudou e tal para uma outra cidade. E eu lembro de um surdo, o nome dele era George. Ele era do Rio de Janeiro e ele vinha para cá, para Teresina, para assistir o culto e tal. E eu lembro que sempre ela interpretava lá, né? A intérprete sempre interpretava. E ele sabia que eu estava aprendendo alguns sinais. E aí ele foi na igreja naquele dia. Aí quando ele chegou, não tinha intérprete. E eu tava assim, umas 4 fileiras atrás, sabe? E eu morria de vergonha, eu morria de medo. Eu ficava sentado assim, olhando ele. E eu ficava incomodado, sabe? Porque tava todo mundo lá cantando, todo mundo louvando a Deus lá e tudo, ouvindo a pregação. E aí eu ficava assim, meu Deus, tomara que o surdo vá embora, tomara que o surdo vá embora. Porque eu tava com medo dele olhar pra trás, me ver e dizer assim, Mário, vem aqui, interpreta, já que tu sabe um pouco e tal, interpreta. Claro que o meu contexto naquela época era um contexto diferente, né? Não tinha ninguém na igreja que não soubesse. A intérprete faltou e tal. Por que que eu não poderia, né, fazer aquilo? Por que que eu não poderia? Porque era uma mensagem que eu acreditava. Eu acreditava naquilo. Por que que eu não poderia fazer a acessibilidade do surdo? Mas o surdo, ele ficou lá. Ó, ele ficava assim, ele olhava para um lado, olhava para o outro, perguntava para os irmãos, ele era um pouco oralizado, né? Disse, cadê intérprete? Intérprete. O sinal de intérprete é assim, né? Intérprete, vai aprendendo aí. Perguntava, cadê a intérprete? Cadê a intérprete e tal? E aí a pessoa dizia, não sei e tal, não tá aqui. Beleza. Quando acabou o culto, eu saí, né, dali de perto e ele me viu. Eu tava saindo, ele falou assim, Mário, vem aqui, vem aqui. Aí chamou o pastor. Aí eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou e falou assim, pastor, né? Aí ele fazia muitos gestos e ia falando, oralizando. Só sei que ele dizia assim, pastor, os surdos também têm coração. Aqui no Piauí e no Maranhão, ele falava assim, aqui no Piauí e no Maranhão ainda precisa muito avançar nesse sentido, né? E não é só uma realidade do Piauí e do Maranhão. Não é só uma realidade do Piauí e do Maranhão. Ele quis dar um exemplo ali. Mas todos os estados têm esse problema de acessibilidade. Não só nas igrejas. É claro que a gente fala muito das igrejas porque começou o trabalho de interpretação nas igrejas, né? Mas ele dizia isso. Pastor, o surdo também tem coração. O surdo também quer aprender a palavra de Deus. O surdo também tem direito de aprender a palavra de Deus e saber que Deus ama os surdos. Cara, aquilo mudou muito a minha vida. Tipo assim, não porque eu frequentava aquela igreja e tal, mas porque eu comecei a expandir o local. Não só na igreja, né? Mas expandir assim, poxa, o surdo deve passar isso no banco. O surdo deve passar esses mesmos problemas no hospital, né? Na polícia. Saiu até um vídeo essa semana, eu até coloquei nos meus stories também, de um surdo que ele fazia isso, né? Ele colocou lá assim, o ouvinte. Nós somos ouvintes, né? Nós que somos não surdos. E aí, o ouvinte fazia assim, nossa, surdo é muito chato, só fala assim que não tem intérprete. Não tem intérprete aqui, não tem acessibilidade, o surdo é muito chato, só fala isso, fala isso, fala isso. E aí depois mostra a realidade, né? O surdo indo no banco, querendo resolver um problema, não consegue. O surdo indo no hospital, querendo fazer uma consulta, não consegue. O surdo indo no INSS, não consegue. Né? O surdo indo na polícia, que foi assaltado, tentando explicar para fazer o BO, não consegue. Cara, aquele vídeo, mesmo que fosse algo cômico, mas trazia algo com muito significado por trás. Sabe? Imagina você ter essas várias limitações em todo lugar e ser a minha culpa, ser a sua culpa também, por você não saber Libras, né? Mas depois dessa jornada aqui, da Semana do Libras na Vida Real, eu tenho certeza que você não pode dizer assim, mas eu não sabia que o surdo sofria isso, eu não sabia que o surdo tinha essa limitação, eu não sabia que era minha culpa também não ser acessível.
esse ponto aqui é uma limitação também muito forte. É você achar que entende tudo. É você fingir. E esse aqui é o sinal de fingir, ó. Fingir. Coloca a palma da mão assim, coloca esse dedo e faz assim. Fingir. E essa limitação ocorre muito. Acontecia comigo também. Não sei se acontece com vocês. Vai colocando aqui no comentário. Ah, isso daí acontece comigo. A mesma história da Renata, também a Renata. Vocês lembram, né? Que na história que ela fingia. Até numa das falas ela faz assim. Aí eu vou ficar sorrindo aqui e tudo, fingindo que eu tô entendendo. Fingindo que eu tô entendendo. E isso atrasa tanto. Se você tivesse noção, isso atrasa tanto o aprendizado de Libras. Eu acho que eu demorei assim, coloca aí 1 ano e meio a mais para aprender Libras, porque eu fingia. Às vezes eu ia lá na Frei Serafim, que era o local onde o surdo se reunia, e eu ficava lá e os surdos ficavam conversando, xingando minha mãe. Falando não sei o que e tal, um monte de coisa. E eu ficava assim, sim, é isso e tal. Fingindo que estava entendendo. Isso prejudica muito você chegar aqui numa Libras irresistível e impossível de ser ignorada. Então pare, declare guerra agora a isso. Eu vou parar de fingir que eu entendo. Eu vou parar de fingir que eu entendo, tá? Então, parar. Lembra o sinal de eu e você é assim, você. Vamos lá, repete comigo. Eu vou parar de fingir que entendo Libras. Eu vou parar. Tá bom? Outra limitação também que você tem é o famoso português sinalizado. É uma limitação. Uma Libras irresistível e impossível de ser ignorada é o que eu quero, mas às vezes eu faço português sinalizado. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, Mário, como é que eu faço para perder o português sinalizado? Eu faço muito português sinalizado. Gente, português sinalizado é uma etapa, né? É uma etapa ali, tem um período. Todo mundo, eu já fiz, todo mundo que já é fluente em Libras já passou por essa etapa também, de fazer português sinalizado. Agora a diferença é até quando eu vou fazer português sinalizado. É 2 anos que eu tô aprendendo Libras que eu vou ficar fazendo português sinalizado? São 3 anos, 4 anos? Quanto tempo? Quanto tempo eu vou ficar fazendo português sinalizado? Então isso, você tem que parar. Você tem que parar também de fazer português sinalizado. Você tem que parar de fazer a estrutura. Então, o que é o português sinalizado? Para você que não sabe, né? Português sinalizado é eu usar a mesma estrutura da língua portuguesa em Libras. E não, são línguas totalmente diferentes. Libras tem uma estrutura, português tem outra estrutura. Algumas coisas são equivalentes? São, mas a maioria não são equivalentes, tá bom? Outro problema também das pessoas é elas acreditarem que Libras é a Libras do dicionário, né? Que eu encontro ali nos livros, aquilo ali é Libras, né? Eu encontro isso aqui nos livros, essa daqui é a Libras. Eu acreditava nisso também, que se eu aprendesse todos aqueles sinais daqueles livros que eu tinha, se eu prestasse atenção em todas as aulas que meus professores davam, eu ia conseguir ali aprender Libras. E é por isso que quando eu saio da sala de aula e encontro um surdo, a coisa fica bem diferente. Por quê? Porque eu travo, eu não entendo o que ele está dizendo. Porque a Libras da vida real é uma Libras cheia de gíria, cheia de contexto, cheia de expressão facial, corporal. E na sala de aula, a gente tem algo muito rígido, né? Mesmo que eu seja assim, eu sou um professor excelente, maravilhoso, tento trazer ali para as aulas, às vezes eu não consigo, porque tem muitas coisas que tem que ter ali no contato, né? No contato com o surdo, na conversação em Libras, são coisas naturais que surgem ali entre os falantes, né? Na conversa. E aí é por isso que a pessoa precisa unir as duas coisas, né? Tanto a Libras da sala de aula, para te dar uma base, para você conseguir entender a Libras da vida real. Então essa é uma das suas limitações também. Então pare, a partir de hoje, pare de achar que a Libras da sala de aula vai resolver. Que você aprendendo os sinaizinhos ali do livro vai resolver a sua vida, que não vai.
né? Olha a Renata de novo. Toda vez a Renata é citada aqui. A Renata, ela faz curso de Libras, né? Fazia o cursinho de Libras ali, aprendia os sinais, mas na aula ela arrasava. Sabia todos os sinais, tudo que a professora ensinava e tudo, mas quando encontrava o surdo, ela ficava nervosa, com medo. Por quê? Esse medo, essa insegurança vem muitas vezes disso. Que a gente aprende algo em sala de aula e quando chega na rua, na conversação com os surdos, não dá certo, não rola, porque é uma Libras totalmente diferente. A Libras que o surdo faz é essa aqui, ó. Libras impossível de ser ignorada. É uma Libras irresistível, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês da Libras da sala de aula e a Libras da vida real. O sinal de verdade em Libras é assim, né? Verdade. Verdade. Né? Faz assim. Faz a letra P, né? Coloca assim, P, coloca alta mão e faz assim. Verdade. Verdade. Essa é a Libras que eu ensino na sala de aula, né? Por exemplo, os professores, na verdade, ensinam, é verdade, verdade. Porque eu já passei disso. Eu não fico ensinando meus alunos só esse sinal aqui de verdade, não. Eu já passei. Eu comecei a ensinar muito mais a Libras da vida real, porque o verdade, esse verdade aqui é muito simples, sabe? Qualquer pessoa consegue aprender. E eu começo a mostrar muito mais a Libras da vida real e o aluno consegue aprender mais fácil a Libras da sala de aula. Então, o sinal de verdade é assim. Na sala de aula a gente vê o sinal verdade, verdade. Aí, quando a gente chega para conversar com o surdo, aí o surdo faz assim, verdade. Coloca a verdade aqui, ou então faz assim, verdade, verdade. Isso é a diferença da Libras da vida real e a Libras da sala de aula. Na sala de aula, tu vai dizer qual é o sinal de verdade? Verdade. Mas aí o surdo lá no dia a dia ele faz verdade, verdade, verdade. Aí tu fica assim, o que é isso? Meu Deus, eu não entendi. Tá? Porque você não tem contato com a Libras da vida real. E isso me dava uma raiva tão grande. Eu não sei se vocês agora, depois que eu falei isso, se vocês sentem essa angústia também, tipo, sentem essa raiva. Tipo, meu Deus, o tanto de tempo que eu perco, né, numa aula, ficando lá 3 horas, 4 horas de aula, aprendendo uma Libras que eu não vou usar. Quando eu chego lá, eu travo na frente do surdo. Eu não consigo entender porque o surdo faz uma Libras diferente, uma Libras da vida real. E aí eu fico, tipo, lembrando o tanto de tempo que eu perdi aprendendo, achando ali, vendo aqueles livros, eu repetia de novo. Eu sei todos, eu arraso, eu sei todos os sinais, mas quando eu encontrava os surdos lá na Frei Serafim, quando eu encontrava os surdos na escola, quando eu encontrava os surdos em outros lugares, eu ficava travando. O que é isso? Não conseguia sinalizar. Outro ponto também é esse de esquecer os sinais. Esquecer, faz assim, ó, esquecer os sinais. Esquece os sinais, né? É um outro ponto também que muitas vezes as pessoas têm. Eu esqueço o sinal. Você tem isso, tipo, eu esqueço ali na aula, tudo bem, beleza, mas depois eu esqueço. Por quê? Porque você não pratica. Porque você aprende ali na sala de aula, mas você não usa na Libras na vida real. Quando você usa o sinal conversa e tudo, você consegue absorver ali o sinal e é como se fosse uma alavanca, né? Talvez naquele momento, se eu te perguntar assim, qual é o sinal de verdade, você não sabe. Mas lá na conversação, no contexto, você vai conseguir entender que esse é o sinal de verdade, que esse é o sinal de verdade, que esse é o sinal de verdade, tá bom? Outra coisa também que, assim, é uma limitação que eu venho sempre vencendo com meus alunos é essa. De os alunos pararem de falar coisas simples. Eu quero que o meu aluno fale uma coisa que é da realidade dele, né? Se coloque no lugar do surdo. Quanto deve ser chato você falar coisas só da sala de aula. Tipo, oi, tudo bem, bom dia. Não, eu foco no meu aluno assim, o que você quer falar? Você gosta de ver modelos da Victoria's Secret, né? Assistir, falar sobre BBB? Beleza, fale sobre isso. Eu gosto de futebol, Mário. Eu gosto de falar de futebol e tal, Flamengo, Vasco, não sei o quê. Beleza, depois você vai falar sobre isso. Mário, eu gosto de falar de família. Isso é Libras da vida real, né? Você não fica ali só naquelas coisas que o professor te entrega, aquela coisa artificial. Não, você tem que ficar conversando com o surdo o tempo inteiro sobre outros temas também. Porque só a Libras da sala de aula não vai te ajudar em nada. Outra limitação também que as pessoas têm era de achar que, tipo, eu fazendo um curso de letras Libras, um curso de pós-graduação, vai fazer eu ficar fluente em Libras. Não. Gente, é uma coisa totalmente diferente. Letras Libras,
pós-graduação, mestrado, doutorado, é para você se tornar pesquisador, você entender os fenômenos da língua, o que acontece na língua, né? Já para você se tornar fluente em língua de sinais, você precisa fazer curso de idiomas, curso de Libras na vida real. Para você se tornar fluente em Libras, você tem que ter esse curso, tá? Então é uma coisa distinta. Letras Libras, pós-graduação, é para vocês teorizar sobre a língua, tá? Você pode ter certificado, tem gente que tem certificado de Libras, pós-graduação, especialização, tudo. Tem gente que até diz que é intérprete de Libras, mas nem sabe sinalizar. Uma vez eu estava numa formação, numa cidade, né? E aí eu lembro que tinham, só era eu e uma outra senhora, né? Que eram os intérpretes que estavam naquela formação daquele lugar. E eu lembro que a pessoa apresentou, né? O professor Mário é intérprete e a professora fulana de tal é intérprete também. E aí eu lembrei do rosto dela, decorei, né? E quando, na hora do almoço e tal, eu peguei e fiz tipo, oi, não sei o que pra ela. Aí ela, Mário, vem cá, Mário, vem cá. Aí eu fiquei assim, oi, me chamando, tá bom, vem cá, vem cá, vem cá. Aí me chamou pra fora do auditório. Aí eu, oi. Aí ela assim, deixa eu te contar, eu sei que tu é intérprete, né, professor de Libras e tal, mas deixa eu te dizer, eu passei no concurso e tal como intérprete, mas eu não sei Libras direito, né, eu tô aprendendo ainda, eu tô aprendendo com o aluno surdo, eu tenho pós já e tudo, fiz várias especializações, mas eu não sei, e é um dos pontos também isso, né, que a pessoa às vezes ela tem um monte de certificado, tem certificado de Letras Libras, tem diploma de Letras Libras, tem certificado de pós-graduação, mas ela não consegue se comunicar com os surdos. Por quê? Porque ela é muito boa em teoria, ela entende bem, mas na prática ela não consegue se desenvolver. Então, não adianta nada vomitar currículo se você não é fluente em Libras. Outro problema também é as pessoas acharem que elas vão aprender Libras sem ter contato com o surdo. Isso não existe. Você não vai conseguir aprender Libras sem ter contato com o surdo. Bote uma coisinha na sua cabeça. Eu não vou conseguir aprender Libras sem ter contato com o surdo. Se alguém está vendendo o curso para você falando isso, se você faz um curso que não tem contato com o surdo, desculpa, mas você não vai aprender de jeito nenhum. Só o que tem aí na internet. Por que que eu sei? Porque os alunos chegam no meu curso chorando depois, assim, professor, eu paguei um curso caro pra o quê? Pra eu não ter contato com o surdo. Eu paguei um curso caro que pra só botar as aulas lá, bota um bololô de aulas, joga lá as aulas de todo jeito e você tem que ser autodidata para assistir aquelas aulas e pronto. E quando você tem uma dúvida, quando você quer tirar uma dúvida com o professor, quer praticar sua sinalização, você não tem. Você não tem, recebe feedbacks do professor detalhado, sinal por sinal do que você precisa. Você não tem aulas de conversação constante, né? E aí tudo isso é uma limitação. Você não vai aprender Libras se você ver só aquele bololô de aulas, que tem professor que faz isso. Grava aquele monte de aula, bota aí, ó, vão assistir. Depois volta para vender mais curso, né? Para vender para outras pessoas, para enganar mais pessoas, para enganar mais bestas, né? Mais pessoas bobas, que a gente chama aqui. Tipo, eu vou enganar o bobo ali, ele vai comprar meu curso e pronto. Só quer saber do dinheiro. Mas de você aprender a Libras irresistível, você não vai aprender assim. Então, eu falei várias limitações, várias barreiras, vários problemas que você certamente enfrenta, né? Esses problemas, várias dessas limitações eu falei aqui para vocês, né? E a gente vai declarar guerra a essas limitações. Eu declaro guerra a curso de Libras sem contato com o surdo. Eu declaro guerra a esquecer os sinais. Eu declaro guerra a ficar fingindo que estou entendendo. Eu declaro guerra a ter vários currículos de Libras e não saber me comunicar com surdos. Eu declaro guerra a não ser uma pessoa acessível para o surdo que chega na minha igreja, no meu trabalho, que eu trabalho com surdo. Eu vou declarar guerra a ser uma mãe, um pai de surdo, um familiar de surdo e não saber. Isso é uma vergonha. E não saber Libras, né? Então, eu declaro guerra a todas essas limitações. E aí, Mário, beleza, você não falou nada demais até agora, né? Você só falou das limitações e tal. Eu sei disso, mas como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou conseguir vencer essas limitações?
Com 3 coisas, você precisa desenvolver 3 habilidades. Só isso. Muito simples. Esse bololô de problema, esse monte de problema que você enfrenta, você só consegue resolver desenvolvendo 3 habilidades. A primeira delas é metanoia. Metanoia. O que é isso? Mudança de mente. Como é que a gente faz em Libras? Muda. Faz assim, ó. Mudança. Esse é o sinal de mudança. E mente, tá? Coloca aqui. Mente. Aí, Libras na vida real mesmo pode ser até assim, ó. Coloca aqui os dedos, assim, na testa, e gira. É uma mudança de mente. É uma metanoia. Você vai transformar a sua mente. Você tem que parar de ser inseguro. Você tem que parar, né, mudar a sua atitude de ter medo, de ter vergonha de se comunicar com os outros. Então você tem que desenvolver essa metanoia. O segundo ponto também que você precisa desenvolver, a segunda habilidade, é a percepção, tá? Percepção. É o quê? Compreender os sinais. A percepção é compreender os sinais, compreender a sinalização. O sinal de perceber é assim, perceber. Mais Libras, como a gente percebe com os olhos, a gente pode fazer assim, ó. Percepção, tá? Percepção. Percepção é uma habilidade que você precisa desenvolver. Eu desenvolvo a metanoia, a mudança de atitude, a mudança de querer aprender Libras, a mudança de não ter medo, de não ter insegurança, né? A percepção. E essas 3 habilidades, elas estão muito juntas, muito interligadas, tá? A percepção de compreender e a última habilidade, que é essa, que é a sinalização. Sinalização. Então, para eu resolver todas as minhas limitações, para eu conseguir uma Libras irresistível e impossível de ser ignorada, eu preciso desenvolver essas 3 habilidades. Metanoia, que é a mudança de mente. Percepção, que é a compreensão, como eu vejo a sinalização, como eu consigo entender, que é a etapa mais importante, quer dizer, a primeira etapa do aprendizado de qualquer idioma é esse, né? Você conseguir entender aquele idioma, e a sinalização, que é a produção, a enunciação, né? E muita gente, tem gente que fala, inventa, né? Porque eu digo que inventa. Tem gente que fala assim, professor, eu não consigo entender bem o surdo, mas eu consigo sinalizar. Tem gente que inventa isso, né? Porque é uma invenção. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não entendo? Imagina bem aí, Mário. Como é que eu não entendo inglês e eu consigo falar inglês? Isso existe, gente. Isso não existe, né? Eu penso que eu falo inglês. Eu sou uma pessoa que acha que eu sei. Eu acho que eu sei falar inglês, né? Mas não é. A etapa mesmo, a sequência lógica é essa. Perceber, compreender bem e sinalizar. Essa é a sequência lógica, tá bom? Então, para eu vencer minhas dificuldades, eu tenho que ter metanoia, habilidade de metanoia, de percepção e de sinalização. São as 3 habilidades que eu preciso ter para vencer as minhas limitações e chegar numa Libras irresistível e impossível de ser ignorada. Mas aí você fala assim, Mário, beleza, tu disse que eu consigo desenvolver, eu tenho que desenvolver essas 3 habilidades, né? Tu falaste que eu tenho esse monte de limitação e para eu vencer essas limitações eu tenho que desenvolver essas habilidades, mas como que eu faço para chegar a isso? E é isso que eu descobri, tá? Por que que eu não consigo... Por que que quando eu comecei a fazer curso de Libras, né? O primeiro curso de Libras que eu fiz, eram 30 pessoas. 29 pessoas desistiram. 31 pessoas, que até a professora desistiu também. Aí ela me entregou o livro, né? E disse assim, vai estudar. Aí eu estudava. E tal, o livro, né? E aí, só que aquilo não era suficiente para mim, porque toda vez que eu encontrava o surdo não conseguia me entender, eu não conseguia sinalizar, eu não conseguia perceber o que ele estava falando, eu não conseguia sinalizar também, né? Por quê? Porque aqueles livros não eram suficientes para mim, aquelas aulas não eram suficientes para mim. E aí,
eu entendi o quê? Que as outras pessoas, o que aquela pessoa ali é fluente em Libras, por quê? Aí eu perguntava, por que você é fluente em Libras? Ela me respondia sempre exatamente desse jeito. Contato com surdo. Porque eu tenho muito contato com surdo. A outra pessoa, eu tenho contato com surdo. Eu tenho contato com surdo. Aí, mas você fazia curso de Libras? Sim, sim e sim. Né? Aí uma pessoa fazia curso de Libras, mas não sinalizava. Né? Fazia curso de Libras, mas não tinha contato com surdo. Por isso, a pessoa que fazia curso de Libras, mas tinha contato com surdo, ela conseguia sinalizar melhor. Exatamente foi o que aconteceu comigo. Quando eu fazia os cursos de Libras, eu tinha contato com surdo e eu sinalizava melhor. Então, a grande descoberta, que você vai até dizer assim, ai, Mário, é óbvio, né? Tipo, ai, é muito óbvio isso. É óbvio, mas você não faz, né? É óbvio, mas você não faz. A grande descoberta é essa. Eita, meu Deus. Olha a letra, né? Conversação. Conversação, ó. Aí você, conversação. Descobriu o Brasil, né? Mas eu fui um dos primeiros professores a colocar isso daqui no meu curso, ó. Antes, a gente nem via na internet, em nenhum curso presencial, falando de conversação em Libras, não. E é essa conversação em Libras aqui que é o caminho para você conseguir chegar na Libras impossível de ser ignorada. A conversação faz com que você desenvolva metanoia, percepção e sinalização. Por quê? Porque se eu converso com surdo, né? Se eu converso muito com surdo, eu vou ter que fazer uma mudança de mente. O que é? Eu vou ficar seguro, eu não vou ter mais vergonha, eu não vou ter mais medo de sinalizar, porque é a coisa rotineira para mim. Conversar com surdo é normal. Tipo, a minha sinalização é muito espontânea, a minha sinalização é muito boa. Por quê? Porque você, né, faz conversação em Libras. Então é normal, é como dirigir carro. No início a gente fica assim, ai meu Deus, passa a marcha. Liga o carro, bota o cinto, não sei o que, né? Quando a pessoa começa a dirigir, ela fica com aquilo. Mas aí, depois de um tempo, a gente nem percebe que a gente está dirigindo. Todo mundo aí que dirige sabe disso, né? A gente, natural, nem liga, tá dirigindo. Tá dirigindo aqui, às vezes tá pensando em outras coisas, porque ficou natural, ficou algo rotineiro, né? Que você aprende e você não esquece mais. É exatamente isso aqui que faz você ter uma sinalização irresistível. É o caminho das pedras, é esse, né? É a metanoia, percepção e sinalização são as habilidades que eu desenvolvo através da conversação em Libras. Conversação em Libras. E é por isso que eu bato muito nisso nos meus cursos, né? Sempre tem, todas as semanas tem aula de conversação em Libras, tanto coletiva, também aulas individuais, o tempo inteiro, porque eu quero que meus alunos desenvolvam essa habilidade. Eu quero que eles não sintam medo, eu quero que eles não sintam insegurança, eu quero que eles não esqueçam os sinais, eu quero que eles compreendam bem, que sinalizem bem também. E essa conversação aqui que faz é o diferencial, que é o diferencial da pessoa que faz aula de Libras. Eu não estou dizendo aqui, eu não quero que você caia no erro do 8 e 80. Né? Qual é esse erro? É de você achar, eu faço aula de Libras, eu não preciso fazer aula de conversação. Eu tenho contato com surdo, eu não preciso fazer aula de Libras. Eu não quero que você caia nesse erro, né? Porque senão você vai cair no oposto do erro, né? De achar que só ter contato com surdo vai resolver. Porque não vai, gente. O que você tem para oferecer? Um grande exemplo disso sou eu. Ou então, várias pessoas que já cometeram esse mesmo erro. Olha, deixa eu dizer para vocês. Quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu não sabia nada de inglês. Nada versus nada. E todo mundo dizia assim, quando chegar lá tu vai conseguir falar, quando chegar lá tu vai conseguir aprender, porque tu vai estar lá, vai estar escutando e tal, o tempo inteiro vai aprender. Passei 7 meses lá. Eu sei falar o que de inglês? Nada. Por quê? E é porque eu ia pra igreja, né? Eu ia pra igreja lá, ficava escutando. Eu ia pra bar, pra restaurante lá, ficava escutando, falava com as pessoas, tentava falar ali com as pessoas na rua, né? Mas não ia pra lugar nenhum. Por quê? Porque eu não tinha nada pra oferecer, eu não tinha base. Eu não tinha base pra ter uma conversação,
né? Então as aulas são importantes para eu poder conseguir desenvolver algo. Imagina eu chegando lá para o surdo sem saber de nada e vou ficar só olhando para a cara dele, né? Sem saber estratégia de comunicação, sem saber sinalização, sem saber nada. Então não vai desenvolver a conversação, o caminho, né? E a conversação é o que diferencia a sinalização de uma pessoa que ela tá ali na sala de aula, né? Mas ela não conversa. É uma sinalização rígida, sem graça, que é ignorada facilmente, que não tem gíria, não tem sabor, sabe? É rígido, é dura, né? É dura, como todos falam. Não tem graça nenhuma. Já a pessoa que ela faz o curso mais conversação, se ela faz as aulas mais conversação, a sinalização dela fica irresistível. A sinalização dela fica linda. Por quê? Porque ela tem contato com o nativo da língua. Ela fica praticando o tempo inteiro. E é essa pergunta que eu quero fazer para você. Você quer ter qual Libras? Uma Libras artificial, rígida, dura, sem graça, super possível de ser ignorada? Ou você quer ter uma Libras linda, irresistível, impossível de ser ignorada? Uma Libras do surdo. Nossa, você parece um surdo sinalizando. Nossa, que lindo. Você é surdo, né? Às vezes a gente escuta isso para uma pessoa que sinaliza bem. Não é porque ela tem um sotaque de surdo, né? Não é porque ela parece com a sinalização de surdo. Não, é porque é muito próximo da sinalização normal, do dia a dia, com gírias, com expressões. É por isso que muitas vezes as pessoas falam isso. Ai, você parece com surdo. Porque a pessoa tem muito contato, ela conversa indo e voltando, ela consegue transitar na língua tranquilamente, né? E a pessoa que só tem as aulas, ela fica rígida, porque ela só sabe aquilo que foi feito naquela bolha de sala de aula, né? O professor, ele às vezes cria uma bolha ao redor do aluno. Olha, hoje nós vamos aprender os sinais de frutas. Ei! Hoje nós vamos aprender os sinais de verbos. Ei! Tudo, os alunos sabem tudo. Sabe responder qual o sinal de estudar? Ele faz estudar. Qual o sinal de aprender? Ele faz aprender. Vai resolvendo, vai respondendo. Mas não é a mesma coisa. Quando ele chega na vida real para conversar com o surdo, ele não consegue desenvolver de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não tem conversação em Libras. Não vai ser natural. E aí, lembra da senha que eu falei para vocês? Pensando em vocês que assistiram até o final, eu vou entregar agora uma maravilha para vocês. Vou entregar a senha para vocês fazerem amanhã aula de conversação o dia inteiro. Eu vou fazer salas de conversação, eu e o Luan, né? O UOL da Libras, o bate-papo da Libras. Se você era do tempo do UOL, lembra? Eu acho que ainda tem, né? Fazendo sala de bate-papo em Libras, a gente vai ter aulas de Libras o dia inteiro. De 8 horas da manhã até 8 horas da noite, quando a gente começar a nossa próxima estreia de aula, tá? Então, a senha é: o caminho é a conversação. Decorou? O caminho é a conversação. Para você entrar na aula de conversação em Libras coletiva, nós vamos fazer assim. Como é que vai funcionar a aula de conversação? Você, para entrar na aula, né? Eu aceito lá você vai dizer assim: o caminho é a conversação. A gente vai fazer grupos de 20 pessoas, mais ou menos, né? 20 pessoas e a gente vai conversar. Ah, professor Mário, mas eu tô aprendendo agora. Não sei nem falar oi. Não sei nada. Não tem problema. Você pode vir também. Você vai aprender conversando. E eu vou estar lá o tempo inteiro com você. Você vai ver. Eu quero desafiar você. Eu te desafio a você fazer uma aula de conversação e você não gostar. Eu desafio você a fazer uma aula de conversação e você não aprender. Tá? Então, amanhã já entra. Eu vou jogar o link nos grupos. E aí você entra. Infelizmente, eu não consigo atender todo mundo, né? Tem um monte de pessoas. E as aulas vão ser de 20 pessoas, grupos de 20, tá? Ah, professor, eu fiz uma aula de conversação, eu gostei muito, eu amei, e vai acontecer isso. Eu posso entrar na próxima aula? Não, não pode. Porque mais pessoas precisam ter a oportunidade também. Todas as aulas de conversação vão ser iguais, né? Vai ser
ter a mesma linha ali de raciocínio, de desenvolvimento, tá bom? Então, fez uma aula de conversação? Ótimo, boa sorte. Então, vocês corram lá, coloca lá, o caminho é a conversação. Comenta aí nos comentários, tá? Faz aí nos comentários. O caminho é a conversação. E aí eu te encontro amanhã, tá? Até mais!